Isso aqui foi meu irmão, sabe? Ele que pegou. Uau. Diamante? Sim, Aqui na região, né? aqui na região, só que é pro lado de lá Com isso? da serra. Com isso. Ele colocava pedras aqui dentro? É, colocava pedra aqui dentro, coloca pedra, né? E lava Depois na encontra- pendeira. E lava até encontrar esses diamantes daqui que ele encontrou. Mas na Sim. verdade, esse diamante, ele tá lapidado. Lapidado. Tá, não, amor. Não? Ele tá bruto? Tá bruto. Porque o nosso diamante aqui é um diamante de aluvião. Então é um diamante que parece pedra normal. Se você encontrar algum, ela encontrar, eu encontrar, a gente vai jogar fora. Porque ele bruto é totalmente diferente dele lapidado. Depois que você lapida, aí vem a tonalidade, os cristais. Mas esse aqui ela falou que já foi encontrado assim. Não, já foi pegar assim. Esses já é naturais. E como que eles poderiam escolher a diamante? Então, eles já tinham conhecimento. Eles já sabiam do que se tratava. Então, eles pegavam picaretas, enxadas, e iam para os leitos dos rios, porque o nosso diamante era muito rico aqui na Chapada Diamantina. Então, quando eles chegavam em cânions, rios, eles já sabiam que a riqueza estava ali. Então, o objetivo deles era chegar no cascalho, com uma picareta, uma pá, fazer um pequeno desvio de água, e aí botava o cascalho aqui dentro. E no próprio rio eles iam lavando para que todo o excesso de areia ia sendo escoado pela água. Ia ficando só o cascalho. E um diamante é uma pedra, né, normal, como se fosse um cascalho. E eles tinham conhecimento, eles sabiam quando era um diamante. Então, quando eles encontravam, eles já sabiam. Quem Porque queria era comprar? Muito dinheiro, né? Muito Quem queria dinheiro. comprar esses diamantes? Vendiam Na verdade, os coronéis era quem ganhava dinheiro na época. Porque os escravos, garimpeiros, na verdade, os escravos trabalhavam para os coronéis. E quando descobriram mesmo, expandiu o diamante na Chapada Diamantina, que é a primeira pedra a ser encontrada em 1844 em Mucugê, no rio Cumbuca, né, despertou a curiosidade de imigrantes. Começou a migrar belga, francês, italiano, espanhol, e eles vieram para cá à procura da nossa pedra preciosa, que era o nosso diamante. Só que eles não ganhavam dinheiro na época porque era um diamante contrabandeado. Então eles não tinham um meio de mandar esse diamante lá para fora. Quem ganhava dinheiro eram os pequenos coronéis. Comprava aquele diamante bem abaixo do preço e mandava por pequenas jangadas no rio Paraguaçu, que é o maior rio aqui da Bahia, chegando a Salvador, pegando navio de grandes portes com destino à Itália, à Espanha. O nosso diamante não ficou aqui. Inclusive tem algumas lâminas que foi construída com o nosso diamante na França, na Espanha. Então o diamante não ficou aqui, foi todo lá para fora. E naquela época, o que acontecia? A gente tinha cabarés, né, onde as mulheres se vendem para poder ganhar o seu dinheiro. E tinha muitas festas, né, filarmônica, né, aquelas... O que os garimpeiros faziam? Vendia aquela pedra e queria comprar uma roupa bonita para estar presente na festa, estar bem vestido para poder conquistar uma dama. Então, eles não conseguiam juntar dinheiro. Porque no início que eles vieram para cá, não tinha interesse de ficar. Queria garimpar, ganhar uma grana e voltar para viver com a família. Só que isso não acontecia, porque eles achavam, mas gastavam. Então, isso só foi prolongando a ficada deles aqui. O que acontece? Em Igatu, temos uma vila de 450 pessoas e lá a gente tem a vila principal, onde eles fundaram primeiro, que a gente chama de ruínas, Machu Picchu do Brasil, está em Igatu. Então, várias ruínas do próprio destruimento do garimpo, as pedras eles iam construindo suas casas. Chegou uma época que eles não conseguiram encontrar mais pedra de diamante fácil. O que eles faziam? Começaram a abrir grunas dentro da própria casa e, na maioria das vezes, encontrava diamante. Uau. Então, vendia para os coronéis e os coronéis que ganhavam dinheiro na época, porque tinham poder na mão. Então, os coronéis daqui eram delegados, né? Então, além de coronel, ainda era delegado de algumas cidades ao redor, então eles tinham poder na mão. Temos alguns estilos que eles traziam de lá de fora, porque viajavam muito, como alguns cemitérios gótico, bizantino, eles traziam a arquitetura de Istambul, e aí criou um cemitério em Igatu, gótico e bizantino, e outro cemitério em Mucugê, que foi a primeira cidade a ser fundada na Chapada, com 177 anos. Um ano depois, foi fundada Lençóis, 176 anos.
Uau, muito interessante e muito interessante que a corrupção aqui, a sistêmica já faz Há muito tempo. séculos que existe desde daquela época. Daquela época. tá melhorando A até sorte agora. que tivemos foi que, quando surgiu o diamante na África, na década de 70, para eles aqui estava acabando. Então, começaram a migrar de volta, porque lá estava começando e para eles aqui estava acabando. Mas em alguns estudos, espeleólogos, pesquisadores passam para a gente que 30% do nosso diamante, que era aquele diamante fácil, de superfície, ele foi achado. Mas ainda temos 70%. Mas esse 70% está nas profundezas das montanhas. 60, 70 metros adentro. Ou seja, para encontrar, tem que destruir. Precisa usar broca, maquinário com broca, para fazer uma perfuração na montanha, para chegar no cascalho. Quando chegou em 1985, boa parte da Chapada Diamantina foi fundada em Parque Federal. Né? 1994, outra parte foi fundada em APA, Área de Proteção Ambiental, por isso que chama APA Marimbus Iraquara. Marimbus por ser um mini Pantanal que a gente tem na Chapada, e Iraquara por ser a cidade das cavernas e grutas da Chapada. Né? Então, foi quando o governo federal percebeu que havia um diamante contrabandeado, né? A sua parte não entra porque o governo não lucrava em nada, e eles resolvem suspender, trazendo batalhões, né, para poder parar com o garimpo. Nisso, só tinha o garimpo local, nativo, onde o garimpeiro já não dava tanto impacto para a natureza. Eles faziam mais aquele garimpo de serra, com picareta, com enxada, com pá, para poder pegar o cascalho e lavar nos rios e encontrar o diamante. Quando eles encontravam uma pedra boa, eles até usavam uma frase, imbamburrá. O que é imbamburrá? Quando você encontra um diamante bom. Quando você consegue uma conquista. Então eles falavam, hoje eu embamburrei. Mas como eu falei anteriormente, tinha muita festa, muitas mulheres da vida, acabava que esse dinheiro ia tudo. Porque eles chegavam em um local e se você tivesse 3 garrafas de cachaça, 2 quilos de carne, cerveja, ele falava, bota tudo por minha conta que hoje eu embamburrei. E acabava pagando toda aquela noitada. Então não pegava dinheiro, ficava tudo ali para quem era mais esperto, né? Que era os coronéis. Quando o governo federal resolve suspender o garimpo na Chapada em 1996, começa o foco para o turismo. Algumas pessoas nativas já com foco na segunda economia da cidade, que passou a ser o turismo. E aí alguns pontos que foram sendo conhecidos para visitação, Painácio, Pratinha, Lapa Doce. Depois vieram surgindo outros, como Poço Encantado, Poço Azul, Cachoeira da Fumaça, né? Veio surgindo Cachoeira do Mosquito, Poço do Diabo, né? O Serrano, lá em Lençóis. Inclusive, o Serrano é onde conta um pouquinho da geologia da Chapada e também um pouquinho da história do garimpo, porque tem diversas grunas feitas dentro do Salão de Areias Colorida, que eles iam fazendo as grunas para chegar no cascalho, para encontrar o diamante. Né? Então, o Parque da Moritiba conta todo um pouquinho da geologia e também da história do garimpo. Então, quando o governo suspende o garimpo, o foco é todo para o turismo. Hoje, a economia da cidade é toda focada para o turismo. Temos várias cidades na Chapada Diamantina, sendo que somente uma vive 100% do turismo, Lençóis. Grandes hotelarias, pousadas, né, Airbnb, restaurantes, associações, agência. Então, Lençóis é 100% turismo. Mucugê. Hoje, a economia de Mucugê é mais focada para a agricultura. 2 fazendas gigantescas lá dentro, chamada Progresso, em Garache, que cultiva muita batata inglesa, morango, uva, lixia, tomate, pimentão, uva, tem vinícola, produz vinho. Então, a economia de Mucugê hoje é toda voltada para a agricultura, mais fraca para o turismo. E Lençóis, 100% turismo.